Êxodo 9:17. Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não o deixarei. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor deixou seus servos e seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre todas as ervas do campo da terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva. E tão grave qual nunca houve na terra, em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo o que havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo. Somente a terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva. E eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés, saindo da cidade: Estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença do faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo o faraó que cessou a chuva e a saraiva, e os trovões, pecou ainda mais, endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Vá a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés, Arão e a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, e cobrirão a face da terra, o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos
aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraíva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa aí os homens para que sirvam o Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Moisés diz: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes diz: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante de vossa face. Não será assim. Agora aí de vós, homens, servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. Os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraíva. Não. Então estendeu Moisés a sua mão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os terrenos do Egito. Tão numerosos foram, antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá, porque cobriram a face da terra, de toda a terra, de todo que a terra se escureceu, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, ao qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto, e em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias, e não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse-lhe: Servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Porém Moisés disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não havemos com que havemos de servir o Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó,
E este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que veres o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: bem disseste,